Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo Barbosa. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde. E boa tarde a você que nos acompanha. Desculpa lá na entrada do início do jornal, demorou um pouquinho, né? Não, demorou um pouquinho, mas é porque as coisas estavam acontecendo lá enquanto nós fazíamos aqui a abertura do Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa estava acompanhando toda a atenção, a discussão, o debate e a reflexão da equipe técnica do governo sobre que solução encontrar para pagar o 13º do servidor público do Estado, Elivaldo Barbosa. Quando você fez a participação ao vivo no começo do jornal, você já deu para nós uma dimensão da gravidade do problema. Não é simples a situação. Não é, Joel. O assunto foi exaustivamente debatido hoje na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e, mais que isso, tratou do balanço financeiro do segundo quadrimestre do ano, ou seja, maio, junho, julho e agosto, mas o assunto esquentou mesmo quando tratou das finanças do Estado. A audiência foi mais empolgante até quando fez referência ao debate das finanças do Estado, não para o segundo quadrimestre, mas para o final deste ano. Para o final deste ano, Elivaldo. Vamos acompanhar na reportagem feita hoje por Elivaldo Barbosa. O secretário Rafael Fonteles chegou à Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa ao lado do presidente da Casa, Temístocles Filho. Antes de mostrar os números da gestão financeira do Estado no segundo quadrimestre do ano, Rafael Fonteles alertou para o crescimento das despesas com o pessoal. Temos que fazer o dever de casa, aprofundar as medidas de contenção de gastos públicos, combatendo desperdícios, ineficiências, privilégios, para podermos nos adaptar a essa situação fiscal que tende a continuar difícil nesses próximos anos. E na apresentação do secretário, a confirmação. De maio a agosto deste ano, as despesas do governo cresceram 10% em relação ao mesmo período de 2017. A receita subiu no ritmo menor, 9%. E para o final do ano, a situação financeira do governo preocupa a equipe econômica. Segundo o secretário Rafael Fonteles, o governo só fecha as contas no final do ano se contar com recursos extras. Aí entram em cena 3 fatores: ressarcimento para a privatização da Cepisa, valor estimado em 860 milhões de reais, além de diferenças do Fundo de Participação dos Estados, uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, e um terceiro fator, relacionado à expectativa de elevação nos repasses do FPE. Só assim, o governo poderá cumprir a contento compromissos fundamentais, como o pagamento da folha de pessoal. Fazendo todo o esforço para garantir o cumprimento integral da tabela de pagamentos. Admitimos enormes dificuldades, como já tenho dito, mas estamos muito esperançosos de cumprir, sim, a prioridade número 1 do governador, que é manter essa tabela rigorosamente em dia. Já estamos acima do limite de alerta, provavelmente iremos ultrapassar o limite prudencial novamente, e a própria LRF prevê uma série de medidas para que o índice retorne à sua normalidade. E o estado do Piauí já está acima do limite de alerta, portanto, temos que tomar providências nesse sentido. A presença do secretário de Fazenda na Assembleia Legislativa repercutiu entre os deputados, da oposição e do governo. O atual governo ele optou por um modelo que aumentou impostos, mas não deu nenhuma contrapartida à sociedade, ou seja, aumentou impostos e aumentou o tamanho da máquina administrativa. Nós cobramos do governo uma reforma, uma redução dessa máquina, redução condizente com o momento atual pelo qual o Brasil atravessa. O secretário Rafael um secretário muito preparado, nunca escondeu as dificuldades em que o Estado se encontra, como também o país, mas nós temos certeza que o governo do Estado, mesmo com todas as dificuldades, está fazendo o seu dever de casa. Elivaldo Barbosa, nós vamos aqui por partes. O governo não tem fundo para pagar o 13º, o secretário falou aqui na entrevista que concedeu esta semana ao Jornal do Piauí. E agora está dependendo desses 3 fatores, e nós vamos detalhá-los aqui. Vamos começar
com um aumento na arrecadação, que seria uma coisa mais lógica. Exatamente. E sempre acontece considerando aí o aquecimento das vendas no final de ano, então aumenta a arrecadação de impostos da União e isso repercute na composição no bolo do Fundo de Participação dos Estados. Então isso é uma tendência, talvez não na expectativa que o governo tenha, mas isso normalmente ocorre. Isso normalmente pode acontecer. Isso vai depender não da criatividade do governo, nem nada disso, até porque Rafael Fonteles demonstrou muita criatividade ao longo da gestão para tentar aumentar a arrecadação, vai depender do próprio ânimo do consumidor, que vai ali para fazer suas compras, ICMS, coisas do aquecimento da economia. O aquecimento da economia. Agora, como pensar no aquecimento da economia se o 13º está sob risco? Né? Uma coisa pode interferir diretamente na outra. Esse é um ponto. Então, assim, pode acontecer da arrecadação aumentar. Os outros dois aspectos, Elivaldo, que foram colocados por você na reportagem, me parecem um pouco distantes. Nós estamos aí há pouco mais de um mês para o limite do pagamento da segunda parcela do 13º, que seria entre 17 e 20 de dezembro. Não há expectativa, por exemplo, que a Justiça decida em relação a fundos de participação dos estados nesse período, ou há? É pouco provável que isso ocorra. Dificilmente isso vai acontecer. Da mesma forma como também a expectativa de um ressarcimento referente à privatização da Cepisa. Assunto tratado esta semana em Brasília pelo governador Wellington Dias, no encontro com o presidente Temer, que teve também a presença do próprio secretário Rafael Fonteles. Aí eu diria até que a própria burocracia da União impediria que esse recurso chega aos cofres do Tesouro Estadual em tão curto espaço de tempo. Para que você tenha uma ideia de quanto tempo demora, Elivaldo vai recordar, esse valor começou a ser cobrado pelo Piauí quando ele estava em 150 milhões. Já passou tanto tempo que agora já está em 860 e, segundo o secretário aqui, pode ser 890 milhões de reajuste, de correção. Significa dizer que deve esperar mais um tempo para receber esse dinheiro. Não vai sair até dezembro agora. Não sai. Também é muito pouco provável. Não sai. Exatamente. Pode acontecer, mas é pouco provável. Elivaldo Barbosa, pergunto agora, diante de toda a cobertura que você fez, estamos diante de um risco real de atraso ou até parcelamento do 13º salário? Sim, com todas as letras. Claro que o esforço do governo é de buscar toda e qualquer alternativa, se for o caso, de paralisar até menos os serviços essenciais, aqueles que não podem ser paralisados, mas paralisar até boa parte do Estado para concentrar esforço total no cumprimento dessa despesa que, segundo o secretário, é a despesa número 1 do governo do Estado. Agora, o risco de não ter caixa para cumpri-la, esse risco ele é real, é totalmente possível acontecer. Outro assunto que foi tratado na sua reportagem, gastos com pessoal. Esse seria o grande vilão no governo do Estado.